Nessa aula, eu vou ensinar a aplicar a mesma técnica de observação de referências, mas dessa vez para cenas internas. Eu vou considerar que vocês já estão dominando a técnica, então eu vou acelerar um pouquinho a minha forma de explicação para que as aulas fiquem um pouco mais dinâmicas e qualquer dúvida vocês podem sempre perguntar no Helpdesk. Eu quero começar analisando algumas referências de interiores com iluminação de sol, e uma constante que vocês notarão é que grande parte das imagens não utilizam o sol atingindo diretamente os móveis das cenas, especialmente os móveis principais do ambiente. O sol normalmente aparece como um detalhe adicional da composição, trazendo um pouco mais de calor do ambiente externo para dentro da cena. Porém, aquele tipo de sol muito forte e estourando sobre os móveis não é um resultado muito comum nos trabalhos de fotógrafos profissionais de arquitetura. Nos casos em que a luz atinge diretamente os móveis da cena, vocês notarão que normalmente será uma luz um pouco mais fraca que não chega a incomodar ou atrapalhar a compreensão dos detalhes daqueles móveis. Como é o caso aqui nessa cozinha, notem que mesmo com o sol atingindo diretamente essa bancada, nós temos ainda a noção de cada uma das faces da bancada, nós temos a compreensão de cada um dos objetos, assim como nessa outra cena aqui da esquerda, nós temos a noção da parede, dos objetos, da bancada. Então não é uma luz que chega a retirar a compreensão dos volumes dos objetos. Já aqui nessas referências, nós temos uma situação de luz do sol muito forte, quase estourando, porém notem como ela atinge somente o piso e não os objetos principais da cena. E essas últimas referências são o tipo de iluminação que eu considero uma das mais agradáveis quando nós estamos trabalhando com sol em cenas internas. Justamente porque é um sol muito suave, vocês podem ver que as sombras são bem difusas, o que adiciona um detalhe maior para a nossa cena, traz um calor externo um pouco maior, sem incomodar nos objetos da cena, sem atrapalhar na composição interna. E agora vamos lá para o 3D Max, que eu vou ensinar para vocês como replicar essas iluminações. Eu vou começar por essas referências, e o que nós precisamos notar são aquelas 4 regras que eu ensinei para vocês. E nessas 4 cenas, nós podemos observar que o contraste entre a luz direta e indireta não é muito forte, mas existe nas cenas. A luz direta é levemente amarelada e a luz indireta é levemente azulada, dando esse contraste cromático bem interessante. E por último, a suavidade das sombras, nós podemos ver que ela inicia bem nítida, especialmente nessa referência aqui de cima. Ela começa um pouco mais nítida e vai suavizando quanto maior a distância. E é esse efeito de luz que eu vou tentar representar agora para vocês. Vou começar com essa aqui de baixo. A minha cena já está renderizando, sem luz nenhuma. Vou colocar o Corona Sun, mais ou menos aqui 45 graus da minha câmera. Eu vou ajustar uma altura desse Sun intermediária aqui dessas referências. Um meio termo entre cada uma delas, eu acho que vai ser já interessante. Vou adicionar o Corona Sky, botão direito para finalizar a ação, e vou começar a baixar aqui a exposição para que nós possamos ver aqui os raios do sol. Agora que nós já conseguimos ver os raios do sol, vou ajustar o size para uns 2, talvez um pouco mais, talvez 4. Para tentar chegar nessa suavidade de sombras, e eu acho que agora está um pouco mais ideal. Deixa eu escurecer um pouquinho mais. E agora sim, a sombra começa bem nítida e suaviza bastante quanto maior a distância. Vou dar um zoom maior aqui nessa referência. Vou até subir levemente a altura do sol, bem pouquinho, só para bater um pouquinho mais com essa referência. Seria até mais alto do que isso, mas eu acho que aqui está o suficiente. Vou controlar esse estourado da luz com o Highlight Compress, então vou começar a subir, sempre de pouquinho, 3 mais ou menos. E vou compensar o contraste que eu perdi, aumentando aqui o contrast no frame buffer. Então 2, 3, 4, talvez 5, já seja mais ou menos esse contraste que nós vemos aqui na cena, porque agora eu posso até aumentar um pouco mais a exposição. Então agora nós voltamos a ter essa iluminação um pouco mais clara, e mesmo atingindo aqui essa cama nós não perdemos o volume do objeto, nós ainda temos a informação das dobras e tudo mais. E por último, nós precisamos ajustar o White Balance. Como vocês podem notar, a minha cena está muito amarelada. E aqui na referência nós temos esse GI, essa luz indireta um pouco mais azulada e a luz direta um pouco mais amarelada. Então, vou começar a esfriar a minha cena até mais ou menos chegar naquele resultado. Eu acho que é basicamente isso. Posso até clarear um pouquinho mais a cena, esfriar um pouquinho mais. Eu acho que agora nós chegamos no resultado. Então, novamente, só observando as 4 técnicas que eu ensinei para vocês. Vamos olhar outra das referências que nós temos aqui, por exemplo, essa outra. Vou até subir um pouquinho mais, porque aí nós conseguimos ver o teto e as paredes que também sofrem influência da luz indireta. Então, nesse caso, a grande diferença é o White Balance. Vocês podem notar que as paredes elas são um pouco menos azuladas. Então, basicamente, eu teria que esquentar levemente essa cena e pronto. Nós já teríamos aquele resultado exatamente aqui da referência. Se nós fôssemos replicar, por exemplo, essa da cozinha, nós teríamos que subir um pouco mais a altura do sol. Então é bem mais fácil de ver nas internas a angulação do sol.
porque ela fica muito mais delineada, como nós vemos aqui. Então é bem mais fácil bater a iluminação certinho ali com a referência. E agora, novamente, eu tenho que ajustar aqui o calor da cena. Como o sol ficou muito mais alto, nós vamos ter um comportamento um pouco diferente do céu. Talvez nesse caso eu tivesse que aumentar o Highlight Compress um pouquinho mais, até para tirar a saturação da cena um pouco. E também aumentar o Size para 6, por exemplo, porque vocês podem ver que a suavidade das sombras é muito maior nessas áreas e também aqui no chão. Então aqui nós já teríamos mais ou menos o mesmo resultado, somente ajustando esses valores e a altura do sol. Nesse caso aqui até parece um pouquinho mais claro, poderia até aumentar mais essa exposição e pronto. Já se nós passássemos para essa outra referência, nós podemos ver que as sombras são muito mais nítidas e o contraste também é muito maior. Então nós teríamos que adaptar algumas coisas. Primeiro, o Sun Size, provavelmente eu deixaria em 1 ou talvez até menos. Acho que 1 já foi o suficiente para manter essa nitidez, talvez até um pouquinho mais. Não gosto de sombra muito nítida também. E para retornar esse contraste, eu vou voltar aqui o Highlight Compress para 1,5 mais ou menos. E vou diminuir a exposição. E aí sim, nós teremos mais contraste da luz direta com a luz indireta. Nós poderíamos também aumentar o Intensity do Sun, mas nesse caso eu já resolvi somente controlando Highlight Compress e mantendo o contraste do jeito que ele estava. Essa outra referência, ela possui a luz um pouco mais baixa, um pouco menos contrastada. Então vou aumentar aqui o Highlight Compress, talvez 3 novamente, 2,5, acho que é o suficiente. E o Size pode ser um pouquinho maior, talvez um valor 4 por aqui mais ou menos. E pronto, nós teríamos basicamente a mesma iluminação. Vou só esfriar levemente aqui a temperatura da cena com White Balance e pronto. E vocês podem notar que a suavidade das sombras e da luz dessa área, ela é muito similar a essa área aqui da referência. E se eu fosse finalizar alguma cena final de tarde, eu não utilizaria essa imagem, por exemplo, como referência, porque vocês podem notar que essa luz de final de tarde deixou a cena completamente amarela. Eu já falei para vocês na aula de White Balance que esse tipo de resultado não é tão agradável quando nós estamos trabalhando com a venda de imagens para arquitetura. Eu provavelmente utilizaria uma referência para iluminação de final de tarde como essa aqui, em que a luz ela não atrapalha os objetos, ela não incomoda na cena, e ela também não deixa o ambiente completamente amarelado como o anterior que eu mostrei. E para representar essa iluminação, primeiramente eu ia ajustar aqui a altura do sol, então tem que baixar um pouquinho mais esse sol, até mais ou menos ficar na mesma angulação dessa referência. Seria algo mais ou menos assim, talvez até um pouquinho menos. E aí vocês vão notar que acontece exatamente o que tínhamos na referência anterior, a cena ficou completamente amarelada. O size parece que já está muito similar ao da referência, mas o White Balance nós precisamos ajustar. Então, vou esfriar bastante a cena. Vocês vão notar que ainda não temos a mesma claridade da referência, então eu preciso talvez aumentar o Highlight Compress para não estourar a luz e compensar aumentando a exposição. Então, sempre assim, eu aumento o Highlight para não estourar a luz e compenso aumentando a exposição. Se a cena ficar lavada, aumento o contraste. E ainda assim nós não temos aquele resultado que é um pouquinho mais roxo do que esse azulado aqui do meu GI. Então esse talvez seja mais um caso para utilizar o outro tipo de modo de céu, que é o modo Pretend. Então eu vou puxar aqui os meus materiais e vou jogar o Sky para cá e vou colocar no modo Pretend. E agora nós teremos um resultado aqui da luz indireta um pouco mais roxa. Talvez até esfriar um pouquinho mais. E pronto, acho que agora já temos um resultado um pouco mais similar. Eu acho que nesse caso até aumentaria um pouquinho mais aqui o contraste. 6, 6,5 mais ou menos. E aí nós temos até um pouco mais desse roxo influenciando a luz indireta da cena. Com o botão direito nessa área, nós podemos ver a influência da luz indireta. E aqui no sol, nós podemos notar que está muito próximo ali da referência. E nesses poucos minutos, eu já fiz 7 iluminações diferentes utilizando o mesmo Corona Sun. E é por isso que eu gosto de usar tanto o Sun Sky, pela versatilidade dele e pela velocidade que você consegue chegar em qualquer iluminação, se você tiver uma referência do lado e também o controle da iluminação, utilizando as técnicas que eu ensinei. Uma questão que nós devemos notar é que esse ambiente que eu estou utilizando, ele é muito simples, ele possui uma janela muito grande e isso facilita que em qualquer situação de luz nós consigamos iluminar facilmente essa cena, deixando ela bem clara. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como iluminar uma cena um pouco mais complexa, em que a luz tem uma dificuldade muito maior de se propagar pelo ambiente. E para essas situações um pouco mais complexas eu mostrarei na próxima aula também outras técnicas de iluminação com Sun Sky. Então até a próxima aula.